Aí, hoje eu tô ligada na tomada. A prova ela vai ter duração de quantas horas? É ao mesmo tempo da faculdade? Eu vou deixar de 6 horas da tarde até umas... Porque já deu tempo de alguém chegar e ler, ou ter alguma dúvida e tal. Vou deixar até umas 11 horas, 10h40. Que aí depois eu entro de novo e pego só, tiro o link e já corrijo. E já lanço as notas. Ah, tá ok. É porque eu tô tendo alguns probleminhas aqui em casa. Aí eu não sei se vai dar para entregar na mesma hora da faculdade. Não, só se tiver chovendo, alguma coisa que acontecer assim no dia, ou alguém tiver sem internet, aí eu deixo mais o link lá. Ah, tá. Porque ontem eu não consegui ver a aula do Clênio por causa da internet. Não sei se da internet é hora dele. Entendi. Mas aí tudo é conversado, no final dá tudo certo. Tá ok. Mas a prova, o questionário tá lá no link para responder? Na hora que eu vou colocar um link lá no AVA, vai estar escrito lá, link prova. Você vai clicar e vai abrir a prova. Aí é só você responder e enviar. Vai ter tudo fechado, Ari? Ou vai ter questão aberta? Tá tudo fechado. Entendi. Ai, que bom. Ê, joia. Beleza. Melhor que tá tendo. Melhor que Rivotril. Dizendo a Ariane que tá só no Rivotril. Falei pra ela que para não tomar muito não, senão aumenta a dose, que o corona vai demorar a acabar. Vai mesmo, tô achando que vai ser o ano inteiro. É engraçado que as mulheres das lojas aqui perto de casa dizem que o Calil liberou dia 22 voltar a funcionar com restrição. Tô entendendo mais nada. De verdade. Voltar mesmo. Todo mundo ficou massa. E aí todo mundo com vírus também. Aí vai ser a hora da lotação. Bomba. Eu vou colocar mudo aqui, viu, as meninas? Gente, então só relembrando aqui, a primeira aula que eu dei, né, é bom relembrar porque já tem muito tempo. Então eu vou voltando aqui, qualquer coisa, se alguém tiver um pouco de dúvida, só me chamar. Primeira aula que eu dei sobre essa disciplina foi a questão um pouco, né, que querendo ou não, mexe lá, entra um pouco na nossa outra disciplina lá de imagem pessoal, que é mais a questão mesmo da autoimagem, né, que é onde que a pessoa não satisfeita ou com algum incômodo vai procurar o profissional para estar tratando aí de alguma coisa que não está bem para ela. E aí a gente viu que a gente tem a questão do padrão da beleza, que hoje em dia ele é totalmente inserido aí pela sociedade, pela mídia, né? O pessoal o tempo todo querendo a busca do corpo perfeito e tentando agradar, né? Agradar, que eu falo, o estético, a aparência em si. Então, tem a questão da autoestima, né? Que é uma avaliação positiva na questão de emoções e de ações, né? Quando a gente tem autoestima elevada, a gente está bem com a gente mesma, mas também, quando não está em equilíbrio, essa autoestima elevada demais também, está tendo algum descomprometimento aí entre o interno, o interior com o exterior, porque nada em excesso faz bem e não significa que está bem. A gente tem a questão da técnica, né, que chama Tassésica, que é uma técnica de comunicação não verbal, né, que na verdade é a questão das mãos, do manual mesmo, em busca de melhoria ali, de conforto, a questão de sensação mesmo, que é a questão do toque em si.
né? A gente tem 3 tipos, né? Que é o tipo afetivo, instrumental ou instrumental afetivo, que é mais essas técnicas das massagens mesmo, o estudo das mãos para a questão da massagem. Então, é um afetivo, ele é quando ocorre de maneira espontânea, né? Eu vou cumprimentar alguém, eu vou abraçar, vou beijar alguém, é espontâneo. Então, você já tem o toque ali na espontaneidade. Quando ele é instrumental, ele é realizado geralmente com alguma intenção. Então, eu tenho alguma técnica que eu vou trabalhar, que eu tenho que usar as mãos, então eu vou usar o meu instrumento, no caso, que vai ser as mãos, naquela região ali. Então, ela não é uma questão... ela não é livre, ela não é igual um abraçar que involuntariamente você vai lá e abraça a pessoa. Ela tem uma comunicação em si, né? Na verdade, a gente tem a questão do cliente em si, no qual vamos atender. E aí a gente vai controlar essa afetividade, digamos assim, de modo que não traga queixas de dor nem incômodo para o nosso paciente, né? E através dessas mãos, nós vamos aumentar a temperatura local, aumentar o fluxo sanguíneo, melhorar a oxigenação, e a busca pela beleza ali através das mãos mesmo. E a instrumental afetiva é quando você já tem aquela questão daquela afetividade e afinidade com o seu cliente. Então, ele chega, você abraça ele, você tem aquele toque mais evoluído na questão do cliente especial. Então, é só mesmo uma diferenciação mesmo da questão do toque. A massagem em si, ela pode ser manual ou instrumental. Então, por exemplo, na modeladora, o objetivo principal, né, é trabalhar com a modelagem, a remodelação do corpo, e trata de uma terapia coadjuvante a outros tratamentos estéticos. Por quê? Eu posso usar tantos instrumentos quanto equipamentos, aparelhos. Eu posso usar ativos, então eu posso usar muitas coisas. Um bom resultado vai depender lá do estilo de vida do meu cliente, da alimentação que ele vai ter, da atividade física e do comportamento dele, de quantas vezes ele vai fazer a sessão ali de modeladora. Então, tem todo um aparato, não é só eu, o bom profissional. Eu preciso mais do meu cliente do que do meu trabalho em si. Então, a gente tem que apregar métodos de segurança, né? A questão do cuidado com o nosso cliente mesmo, o lugar onde que ele vai ser acolhido tem que ser um bom lugar, enfim, né? E as mãos, que é o que a gente tem de mais importante, que vai ser a nossa ferramenta aqui na questão do inicial, assim, da nossa massagem em si. Então, eu peguei e dei boas-vindas na disciplina e contei esse iniciozinho dessa história aí. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, quando a gente começou a falar sobre a modeladora em si. Só para relembrar. A modeladora em si, então, né? Como a gente já sabe que ela vem do grego masso, que significa amassar, usando a terapia das mãos, que é onde a gente vai fazer esse amassamento com as mãos ali. Sempre em busca da remodelação corporal mesmo. Então, é uma técnica que ela utiliza um toque com uma pressão um pouco mais forte, movimentos mais intensos, mais rápidos. No qual Ariane, Oi? a matéria não está mostrando, não. Não? Deixa eu ver aqui. Agora deu, não deu? Agora deu. No qual as mãos mesmo vão trazer esse remodelamento aí do corpo como um todo. Então, a gente tem que ter uma pressão um pouco mais rápida, um toque mais intenso. Então, ela é um pouco diferente, por exemplo, totalmente diferente da relaxante em si. Aí eu contei a história, né, da massagem, que começou há muitos anos atrás, lá na China, no Japão, no Egito, enfim, no qual a gente, hoje em dia, a gente ainda tem o bom que nós, hoje em dia, temos vários recursos para nos ajudar ali, porque essa massagem modeladora era uma massagem cansativa, ela é maçante, então ficar o tempo todo com as mãos, a gente cansa muito, tem a questão postural nossa também, que a gente tem que ter esse cuidado. E hoje em dia a gente tem várias coisas que podem nos ajudar ali para não ficar tão cansativo usando só as mãos. Aí eu falei que antigamente ela era usada, né, a massagem em si,
era usada para questão de tratamento e prevenção de doenças, antigamente. Só que durante a Idade Média teve um golpe pela Igreja Católica, né? Que eles começaram a ver que procedimentos de massagem, antigamente, eles eram bons e traziam resultados. Só que a Igreja Católica começou a colocar como ato pecaminoso essa questão da troca das mãos, de ficar colocando as mãos em outra pessoa, como a questão do pecado mesmo. Então, isso pegou e foi totalmente, ficou um bom tempo a massagem sem ser oferecida e até sem poder ser feita mesmo. Depois... Ariane, essa época aí da Idade Média foi a fase negra, né? Porque a igreja boicotou tudo, né? Tudo. No início começou a aceitar tudo, né? Porque a massagem foi bem-vinda. Falando da depilação, da maquiagem, né? Tudo começou a ser lindo e ser bem-vindo. Depois a igreja foi lá e deu o golpe. E aí começou a abolir tudo, e tudo era capeta, tudo era contra a questão de até invasão mesmo, por exemplo, do corpo da outra pessoa, como se fosse mesmo um crime que a pessoa estivesse cometendo, quem fosse fazer naquela época. Depois, com o francês, começou a estudar, né, que pacientes cirúrgicos precisavam de ter as massagens, e eles começaram a mostrar que era necessário ser implantado a questão da massagem na terapia de reabilitação dos pacientes. Então, daí começou a ser, de novo, introduzida a massoterapia na idade mais moderna, né, que já tinha evoluído muitas coisas, e eles começaram a mostrar que realmente era necessário a questão da massagem em reabilitação mesmo. Então, não era só por beleza ou só por charme. Eles mostraram cientificamente que pacientes eles tinham uma melhora e precisavam dessa técnica aí. Com isso, a massagem começou a ser conhecida, né? Apesar de que ela era bem antiga, ela voltou com tudo. E aí eles começaram a estudar fisiologia, explicar, né? Foi incluído lá na questão da ginástica também, e outros ramos que foram fazendo e tendo interesse pela massagem. Eles começaram a ver a questão da fisiologia e mostrar comprovadamente do porquê que eles estavam querendo voltar com essa questão da massagem novamente. Então, muitos estudos, hoje em dia, a gente tem pesquisas já comprovadas cientificamente, igual os artigos que nós lemos, e a gente vê que realmente tem embasamentos teóricos, né, científicos, que melhora a circulação, elimina toxinas do organismo, alivia a tensão muscular, isso aqui é questão de prova, alivia a tensão muscular. Então, nada mais é do que, né, a definição de uma massagem ou conjunto de manobras e técnicas que vão ser feitas e oferecidas aí para o meu paciente. Questão de prova, peraí. Manobras e... Vou deixar você anotar nesse slide aí e vou falando do outro, tá, Grazi? Tá, mas só para eu anotar aqui. Claro que nós temos que ver que as manobras, gente, elas são as mesmas, né? Igual eu falei, deslizamento, amassamento, pinçamento. As manobras em si, elas são as mesmas. O que muda vai ser a pressão que ela vai ser exercida e a direção do qual eu vou estar levando. Igual, por exemplo, na drenagem linfática, eu não posso desobedecer o trajeto da linfa. Na adrenomodeladora, se eu for fazer a adrenomodeladora, que é a drenagem com modeladora, aquele método que eu fiz na prática na perna da Rose, que é o que eu gosto de fazer, por ela ser mais rápida, e eu ter um resultado na hora ali, mais rápido também, aquela massagem eu também tenho que respeitar a questão da linfa, abrir e fechar e respeitar a questão da linfa. Agora, se for uma relaxante, se for um outro tipo de massagem mais para questão de relaxamento mesmo, eu não preciso de obedecer nenhum início, meio e fim. Eu posso começar nos braços, na perna, posso fazer do jeito que eu achar melhor. E que meu cliente vai se sentir agradável também. Então, a gente tem a questão da terapêutica, né, que é para auxiliar na questão de dores ou enfermidades. A modeladora ela pode ser usada para dores e enfermidades, como ela pode ser usada para questão esportiva mesmo, que é para questão de correção de postura, questão da lesão, profissionais, atletas usam muito esse tipo de massagem de reabilitação aí. E a gente tem a que a gente também sempre vai oferecer, que é a relaxante, que a gente já viu que a gente consegue ter um equilíbrio físico e mental através das mãos. Por quê? Nós temos receptores, né, na nossa pele como um todo, no qual leva
o comando para o sistema nervoso, e aí a gente tem a questão do simpático, do parasimpático, para uma sensação de prazer. Então, a gente também sabe que é comprovado. E a gente tem também como oferecer a questão da melhoria de outras complicações que a pessoa pode ter. Então, no caso de uma remodelagem, a gente consegue melhorar a aparência de celulite, a gente consegue melhorar um pouco do inchaço, né, por exemplo, com a drenagem linfática, a gente consegue melhorar o aspecto da lipodistrofia, porque a gente consegue fazer a remodelação do volume corporal ali. Então, a gente tem vários benefícios que a gente pode oferecer com vários tipos de massagem. Igual eu falei aqui só repete o que eu já falei, que a manobra, elas são as mesmas, que vai depender da força, da pressão. Instrumentos que a gente pode usar são vários, então a gente pode fazer várias técnicas diferentes. Eu indico vocês agora começar a oferecer as pindas também. Eu não sei se eu já ensinei vocês a fazerem, depois eu ensino. Numa próxima prática, a gente pode fazer, eu passar para a Lili o que precisa e cada um fazer a sua em casa mesmo, a gente fazer junto, que é bem bacana. E é uma questão que a gente pode oferecer, e além de oferecer, porque, por exemplo, o bambu e as pedras, a concha, a ventosa, a gente faz o procedimento com o cliente, e ele vai embora, o produto fica lá com a gente. E essas pindas é bonitinha que a gente pode dar a ele para levar para casa, e às vezes deixa lá no banheiro, já tem cliente que já pôs no banheiro e me mandou foto, mostrando que estava cheirosinho o banheiro. Então, assim, é só um mimozinho a mais que também não agrega muito em questão de valor, não é caro, e o cliente fica todo feliz lá e satisfeito. E sem contar também que é mais higiênico, que o cliente vê que ele usou nele e está levando para ele, não vai ser reaproveitado. Então, Oi. Essas pindas, a gente coloca o óleo essencial, né? Pode colocar. Porque aí eu estava lendo, eu comecei a fazer algumas, e aí a gente coloca o óleo essencial e a gente umedece ela na hora para exalar o vapor, é isso? Na hora de usar? É porque tem gente que gosta de usar ela meio aquecida, né? Aí Isso. coloca ela meio que num vapor para ela ficar mais exalando o cheiro e ela ficar mais molinha também, quentinha. É isso mesmo? É. Ou pode usar ela seca também? Você passa o óleo e Você faz... pode usar ela seca também. Você pode usar ela seca também só como um movimento para te ajudar na massagem. Porque com ela você consegue fazer relaxante, você consegue fazer a modeladora, você consegue fazer tudo com ela também. Aí o que eu faria? Eu usaria ela só como um instrumento, e aí eu poderia colocar o óleo essencial num ambiente cheirando, sem ser direto na pinda, e colocar um óleo neutro mesmo na cliente. Só para no ter caso, um negócio a mais. dela assim seria melhor, então, para uma relaxante, né? Poderia, sim, mas você pode usar ela na modeladora também. Tá. E outra coisa aqui também, que é bacana ela, é essa questão do cliente ver que, tipo, você não reaproveitou. Sim. Você pode colocar também nela um pouco de erva cidreira, camomila, desses pacotinhos desses pirata que vende no supermercado. Não, eu até comprei no Mercado Central R$10 um pacotão. Aquilo rende, minha filha, você não tem noção. Eu vou abrir aqui depois a câmera e mostrar as minhas que eu tenho aqui. Para vocês terem uma ideia. Então, gente, vai depender mesmo, né? Um ambiente que eu coloquei para vocês lá na aula no dia. Um ambiente limpo, acolhedor, uma temperatura controlada, um músico, um aroma. E igual eu sempre falo, qual que vai ser o seu diferencial? O seu diferencial vai ser pouca luz, um ambiente mais cheiroso, uns negócios assim mais exóticos, mostrando que é mais rústico. Coloca lá as pindazinhas lá numa bandejinha bonitinha, cheirosinha, esperando o cliente chegar, com um pouquinho de sei lá o que ralado lá, para você fazer uma esfoliação também no cliente, se for modeladora, para você permear algum ativo ali. Então, assim, coisas de ideias que eu dou para vocês irem aprimorando aí e tentando fazer o diferencial de vocês. Cremes e óleos, né? Eu dei o exemplo da vela de massagem. Essa vela de massagem, ela é uma vela preparada e específica para massagem. Ela não dói igual a outra, quando a gente pinga e ela fica quente e dói. Essa não dói, ela só fica quentinha mesmo. E ela é cara, mas tem umas que você consegue, tipo essa daqui que a moça está segurando, a gente consegue comprar dela e ir usando e depois guardando para a próxima e acendendo de novo, enfim. É questão mesmo de
de cada um aí e tentando ver o que consegue fazer aí. Deixa eu só ver aqui quem está querendo entrar na aula. É mais essa questão mesmo de ideias que eu dou para vocês, né? Então, é questão mesmo da aromaterapia, você pode usar óleos essenciais, questão de alívio, dor, estresse, enfim, para várias coisas. Ah, professora, mas se eu for fazer uma modeladora, qual óleo essencial que eu vou usar? Algum que melhore a ansiedade? Que a pessoa, às vezes, está com um pouco de excesso de peso, está querendo emagrecer? Algum para deixar ela mais calma, mais tranquila? Tudo que você pode usar em uma, você pode usar na outra. Você pode casar aqui aurículo, fazer um monte de coisa aí junto. Então, é uma questão de, igual a Karina aí, que começou a oferecer a modeladora. Ela conseguia, depois, logo em seguida do cliente, tirar a foto do antes e do depois. Com a fita, ela conseguia medir e mostrar quanto de medida que a pessoa perdeu ali. Só que lembrando que a gente consegue milagres com foto, com o cliente ficando satisfeito, saindo de lá super feliz. Só que a gente tem que explicar que ele perdeu medida, ele não perdeu quilo, ele não perdeu peso. Porque senão depois, essa cliente que ficou linda, volta, e aí tomou refrigerante, tomou cerveja, sei lá o que ela fez, e vai falar que a sua massagem não está prestando, seu produto não está servindo. Então, é na hora da anamnese ter um respaldo ali de mostrar que, igual eu expliquei na aula, a gente compacta e remodela o corpo. Então, o que a gente faz? A gente faz a modeladora, a gente consegue quebrar gordura. Só que essa gordura, se ela não for eliminada, ela vai se juntar no triglicerídeos e vai voltar para onde que ela estava. Então, ela é feita com movimentos mais profundos, ajuda na celulite, na questão de quem está mais cheinho aí. O movimento ele é mais vigoroso, ele é executado de forma rápida e firme, e ele precisa da questão um pouco ali de um movimento mais do seu braço em si, né? Geralmente a gente vai fazendo um corpo como um todo, mas tem áreas que eu posso aprofundar mais e ficar mais tempo, que são áreas no qual o meu paciente vai queixar para mim. Ah, é no meio da coxa que está incomodando? É no braço? Então vai ser aonde que a gente vai fazer uma maior ali, execução do movimento naquele local. Aqui, gente, lembrando que, né, igual eu falei, eu acho que vai ter fotos aqui, deixa eu deixar para falar depois. O movimento é o mesmo, igual eu falei, para todas as massagens, o movimento é o mesmo, vai depender mesmo só da questão da intensidade, da força. Isso aqui que eu queria falar para vocês, que é até tema da minha live de amanhã. Uma cliente que faz modeladora e ficar desse jeito aqui, isso aqui não é certo. A massagem modeladora, ela é intensa, ela é mais pesada, ela é mais firme, os movimentos, enfim. Só que eu não posso causar hematoma no meu cliente. Ela pode sentir dor, desconforto? Até que pode. Dor, eu não digo que ela teria que sentir dor. O desconforto ainda, ele é mais aceito do que a dor que já está mais intensa. Então, pode sim ocorrer do meu cliente ficar dessa maneira que ele está aqui. E isso aqui é um perigo para mim. Por que é um perigo? Um cliente que apresenta hematomas dessa forma aqui, se ela for uma amiga sua, gente boa, uma pessoa bacana que você conhece, ela não vai te dar problema nenhum. A não ser que vai ficar, ai, não sumiu ainda, não sumiu ainda. Você passa para ela um Trobonfob, ela fica feliz, passando e vai diminuindo. Agora, se for uma cliente, igual eu falo, que tem vários aí, picareta, querendo ganhar dinheiro às custas dos outros, querendo processar todo mundo, e você causa um hematoma desse nessa pessoa, e ela ir na delegacia, ela vai lá e te denuncia, faz até o corpo de delito, lesão corporal. E aí tá lá você respondendo o processo judicial aí, tendo que indenizar a cliente, fazer um monte de coisa. Então, assim, ter um pouco de cautela aí na questão da força e do movimento em si. Então, eu deixei só para lembrar, né, que as nossas mãos não são tão poderosas a ponto de quebrar a gordura. Quem dera se a gente quebrasse a gordura, a gente remodela ela. Então, assim, eu deixei uns mitos e umas verdades, né? A gente elimina gordura pela urina? Não elimina. Quebra gordura? Como que quebra essa gordura? Ela não quebra, ela é remodelada no contorno e ajuda na redução de medida. Mas, para isso, a cliente tem que fazer algum exercício físico, alguma coisa. Ela emagrece? Só não vai emagrecer sem exercício físico e sem uma alimentação adequada.
Adrenomodeladora, que ajuda na qualidade da autoestima. Em questão de hematoma, que também não pode causar dor severa, não pode ter hematoma, esquimose, petecas e dor. Né? Geralmente, petecas a pessoa, lógico que vai ter, porque vai aumentar a circulação sanguínea ali. Esquimose pode ter um ou outro, agora hematoma gigante, igual a gente viu na foto aqui, não pode ocorrer. Aí tem gente que fala que não tem contraindicação dos materiais, né, dos instrumentos que nós vamos usar. Tem sim, dependendo de uma pessoa mais velha, uma pessoa que está com a pele mais sensível, eu não vou ficar deslizando bambu, nem nada demais nela ali. E atividade física, né, poucas publicações científicas para concluir a questão desse aspecto aí, que tem gente que fala que não precisa de fazer atividade física após o procedimento. Precisa e seria muito bem-vindo se ela fizesse. Aí os tipos de manobras, né, que a gente faz com a massagem, isso aqui não tem muito porquê de vocês ficarem decorando isso, igual eu falo, né, igual a primeira vez que eu fui dar para vocês a drenagem linfática lá, a Karina com o caderninho me olhando com aquela cara que nunca tinha me visto, que toda hora assim, eu vou começar o quê? Quero anotar. Eu não sei, gente, eu não sei dar aula com protocolo pronto. Então, igual eu falo com vocês, cada um vai montando aí de acordo com o que acha. Tem gente que gosta de fazer deslizamento, tem gente que não gosta de fazer pinçamento. Então, você vai fazer o que você achar que você deve fazer aí, desde que você esteja respeitando a fisiologia do cliente. A questão da instrumental localizada é o que você vai usar para estar te ajudando ali. Ativos. Qual ativo que eu vou usar, professora? Não sei também. É o que cabe no seu bolso, é o que seu cliente vai gostar. Tem gente, esse creme vermelho aqui de pimenta negra, ele é muito bom. Só que tem gente que fica pinicando e coçando muito com ele. Então é questão de alergia do cliente. Não significa que ele é ruim, significa que o seu cliente não se adaptou a ele. Pimenta negra é esse que eu falei. Tem a questão de alguns outros que tem a questão da cafeína, que aumenta ali na questão do calor em si e ajuda a eliminar bacana. Tem uns outros que é mais de chá mesmo e que ajuda. Então não tem como eu falar também qual que é melhor ou qual que você tem que usar. Cuidados, né? Antes da sessão, os mesmos cuidados que eu sempre falei, que é esfoliar o local. Ah, professora, eu vou fazer a modeladora no corpo dela todo. Eu vou ter que esfoliar a pessoa inteira? Não. A pessoa vai fazer a modeladora no corpo todo, mas é a barriga que mais incomoda ela, então eu vou esfoliar na barriga, vou passar meu ativo ali e vou começando a massagem no pé, na mão, no braço, sei lá onde. Depois eu vou intensificar mais ali, que o creme já foi permeando, eu vou intensificar mais ali na barriga. Importante o cliente não comer antes da sessão, sempre beber bastante água, porque como é uma sessão já cansativa de movimentos pesados, ela pode sentir um desconforto, né? Então, aqui, ó, igual eu falei, sempre deixar o creme agir, o tempo certo que ele tem que agir é 10 minutos, 15 minutos, deixar agindo lá. Você pode fazer também para ficar diferente a bandagem com papel filme, que é mais barato, do que caçar gesso. Você também pode fazer com gesso, mas aí o gesso suja mais, é mais caro, fica demorando mais. Aí você não tem manta, se você não tem, você coloca o papel filme ali, que já vai ajudar a potencializar ali por causa do calor. Manter a hidratação dessa pele depois da massagem é importante. Alimentação leve, enfim. Contraindicação. Também tem questão dessa na prova. Contraindicação. Cardiopata, hipertenso, não tem como fazer se aumentar a vasodilatação, aumentar a pressão sanguínea, a pessoa vai ficar com mais elevada hipertensão. Febre ou infecções na pele, a pessoa está com febre, eu não vou fazer. Ela está com uma infecção que o corpo já está manifestando, nem ela sabe o que ela tem, eu não vou fazer. Varize, gente. Varize, pessoa que tem varize, pessoa que tem trombose, caso de trombose, já teve trombose, eu vou evitar de fazer. Ou então, pelo menos, eu vou evitar de fazer no membro onde que a pessoa teve essa fragilidade ali, porque talvez se ela tiver uma recorrência de outro trombo, eu posso levar o trombo e piorar a situação dela. Gestante, eu posso fazer? Posso. Uma relaxante eu posso, uma drenagem eu posso com a liberação médica. Uma modeladora, eu não vou fazer uma modeladora sendo que ela está gestante. Cirurgia recente, só com a liberação também. Diabetes é a questão que eu falei. Diabético tem problema com pele mais ressecada e tal. Se a pessoa não tiver em controle, às vezes o cliente mente. Então, não é que não pode, é que entre todos aqui, qual que menos poderia? Então, lá na prova é só questão mesmo de ter maldade. Às vezes não tem uma resposta errada, mas a que seria menos provável de ser o que eu escolheria no momento ali.
Questão de marca-passo, câncer nem se fala. Complicação que a gente pode ter, né? Mas a massagem, posso trazer alguma complicação? Posso trazer hematoma, que eu já falei que não é bem-vindo, que não pode ocorrer. Rompimento de vasos. Se eu sei que a minha cliente já tem queixas de problemas de vaso, microvasos, problema circulatório, aí eu vou começar a fazer uma modeladora. Eu vou fazer uma modeladora mais intensa na parte da região da barriga, dos flancos, do braço, se ela estiver incomodada, tal. Na perna, eu vou evitar de fazer qualquer tipo de movimento brusco. Ah, mas se eu não fizer massagem na perna dela, ela vai achar ruim. Então, na perna, você faz devagarinho, você faz como se fosse uma relaxante, e aí você vai intensificar onde mesmo ela estiver precisando. Agora, se ela estiver precisando no interno da coxa, eu até faria, mas tomando cuidado com as outras partes do membro, para não ocorrer de romper mais vasos, porque pode romper vasos, sim, porque a pressão é mais intensa e o movimento é mais rápido. E se ela já tem esse histórico, então eu posso ajudar a piorar a situação dela ali. Dor e desconforto após a sessão. A pessoa não tem que ficar sentindo dor, ela pode sentir um incômodo na hora da... Igual eu falei, a pessoa, quando ela é gordinha, o gordo, até que você apertar o braço dele, dói. Porque dói. Então, igual eu falo, dor, incômodo que você vai sentir na hora da modeladora, você vai sentir um incômodo. Agora, eu não posso ir embora para minha casa sentindo essa dor, no outro dia sentir dor, porque isso não é normal. E a gente pode ocorrer também de danificar as fibras de sustentação, né? Se a gente não respeitar a questão do movimento adequado ali, da questão fisiológica mesmo, da massagem em si. O resultado é um resultado muito transitório, ele é difícil de ser avaliado, porque a gente consegue tirar foto do antes e do depois na hora, mas a gente não consegue ter um certo controle. Não significa que ela perdeu 3 centímetros, que na outra sessão que ela vier, ela vai estar com os 3 centímetros a menos. Então, essa questão é um pouco complicada. Ela molda as formas do corpo, então o efeito é temporário, não é para sempre. E vai depender da ajuda dela com alimentação, atividade física e não sei o quê. Quanto tempo que ela tem que fazer? Tem gente que faz 2 vezes por semana, tem gente que tem dinheiro, faz 3, faz 1 vez por semana. Então, vai depender. Não tem também... tem que ser assim. Tem que ser do jeito que ela pode te pagar, do jeito que você pode atender, do jeito que ela quiser, né? Lembrando que é sempre um tratamento contínuo, que pode ser associado a várias mil outras coisas. E cada sessão dura, em média, ali de 30 a 40 minutos, né? Tem lugar que faz em 50 minutos. Vai depender. Se você for colocar uma outra associação na sua modeladora, a modeladora em si, ela pode durar menos. Você pode fazer uma modeladora de 30 minutos, com mais 20 minutos de alguma outra, sei lá o que você for fazer. Porque, igual eu falo, também ficar fazendo modeladora o tempo inteiro, ninguém aguenta. Valor, esse valor aí que varia, é valor que eu sei de alunas minhas que cobra, de lugar que eu já vi cobrando. Então, também é só uma sugestão e ideia que eu deixei para vocês. Até aqui, alguma dúvida, meninas? Não. Não. Você tá acelerada. Você tem que ver minhas caras que eu fico fazendo aqui, que tem hora que tem... Pois é. E eu gesticulo, eu faço tenquioso com braço para lá, braço para cá. Aí, gente, a gente começou a falar também sobre os 2, né, que o AVA nos traz, assim, de maior complicação, que pode ter uma ajuda e um auxílio muito bom ali com a modeladora, que nada mais é do que o fibroedema geloide, né? Que é aquele aspecto que as pessoas têm da casca de laranja. Na tela na hora de falar. Não? Não. Aí. Que é aquele aspecto que as pessoas têm, né? As pernas das pessoas têm aí, que é a questão da casca de laranja. Então, a gente tem, né, diversos sinais e sintomas quando começa o surgimento aí dessas celulites, né, que é o nome popularmente dito. Provoca várias dificuldades, né, que a pessoa às vezes não entende por que tem,
Porque se você for ver, esses dias eu estava reparando, eu fui levar meu pai no médico, tô reparando a mulher lá. Uma mulher linda, magrinha, com a perna cheia de celulite, cheia. Eu pensei assim, né, coitado. Então, assim, é muito normal de você ver. Não é associado à questão de peso da pessoa, porque às vezes tem gordinho que não tem, ou que tem pouco, tem bem menos. Então, assim, é uma queixa, né, comum que os pacientes vão te procurar querendo melhorar o aspecto aí da perna, porque é uma coisa que atrapalha muito na imagem pessoal da pessoa, e não só esteticamente, né, visualmente olhando, mas também causa dor e desconforto para quem tem. Então, aí, ó, outra questão de prova, é um processo, né, qual que é o significado desse fibroedema geloide, né, o que tem nele que eu consigo saber que está ocorrendo um processo ali. Então, nada mais é do que o processo inflamatório, que é o primeiro processo que a pessoa começa a perceber diferenciação ali na célula e no tecido, que é o calor, rubor, edema, dor e perda da função. Sua função ali vai estar alternada naquela região, a célula não vai estar conseguindo trabalhar direito ali, não. Então, às vezes, falta um pouco de oxigenação ali nos tecidos, e fica um processo realmente inflamatório bem complicado de tratar. A nomenclatura correta é fibroedema geloide, o nome cientificamente correto, popularmente é celulite, né? Antigamente tinha vários outros nomes aqui, não vamos falar não, para não confundir a mente. Qual que é essa definição, né? É uma enfermidade que tem a questão do edema, tem a presença de fibrose e esclerose do tecido subcutâneo. Então, é uma anomalia, digamos assim, de dentro para fora. Ocorre 90%, outra questão de prova aqui, ó. É bom que eu fiz a prova hoje, tá tudo fresco aqui na minha mente. Ocorre 90% das mulheres, né? Acomete muito mais as mulheres do que os homens. Maior prevalência em países das pessoas que já têm essa questão da dieta mais rica em gordura e proteína. Geralmente ela está ligada ela pode estar sim ligada com a obesidade, mas nem sempre é o que a gente vê. Tem prejuízo ali na disfunção intracelular, porque, igual eu falei, a célula não vai conseguir exercer sua função normal, e altera na circulação, altera em um monte de coisa. Se o tecido não está, a célula trabalhando direito, então eu vou ter outros tipos de alterações, né? As causas, né? Elas podem ser genética, causas sexuais, causas hormonais, né, que a gente viu que acomete mais mulher do que homem. Ela pode ser também desencadeada. O meu genético é ótimo, meu hormônio está tudo controlado, mas eu posso ter outros fatores que vão me fazer ter, por exemplo, fator emocional, hábitos alimentares que não sejam adequados, hábitos tóxicos, por exemplo, o sedentarismo, né, tá dentro desses hábitos tóxicos aí também. Hábitos posturais também, quem não tem uma postura adequada, a perna não fica em posição adequada, trabalha muito tempo sentado, muito tempo em pé, questão de circulação e oxigenação ali do tecido fica comprometido. E a compressão interna também, para quem tem problema de varizes, pode ser mais predisposto a ter. Então, a gente aqui foi só uma questão de um desenho mesmo da pele para a gente ver que essa questão é mais interna. Então, para a pele ficar irregular aqui, eu estou tendo algum problema circulatório ou celular dentro dela, no qual vai trazer uma anormalidade aqui no meu tecido, digamos assim, né? Que a gente consegue visualizar com os buraquinhos lá na pele. Só estrutura mesmo de músculo e tal. A epiderme do homem, né, da pele masculina, ela é bem mais grossa do que da feminina. Então, pode ser uma das explicações, não significa que seja do homem não ter muita celulite. Às vezes ele tem, mas não é tão visível igual na mulher, que fica muito mais visível. Então, o que pode ocorrer nessa questão da celulite ali? É uma questão de êxtase venosa, ou seja, o meu sangue ele não está circulando normal ali, dentro não está tendo uma pressão capilar ali, não estou tendo uma circulação normal. Eu aumento a permeabilidade ali daquela célula que ela está trabalhando a mais para tentar compensar e mesmo assim não vai conseguir. Eu tenho um extravasamento de líquidos e proteínas, né, no nosso meio, na nossa linfa ali. Então, por isso que é muito bom
uma pessoa com fibroedema geloide tratar, por exemplo, fazer um modelador é bom, mas seria muito bom se ela fizesse também casada com uma drenagem. Então, segunda faz drenagem, quarta faz modelador e assim vai intercalando. Como a minha circulação não está ok, eu vou ter uma sobrecarga linfática, então vai comprometer e vai comprimir tudo ali por dentro. Por isso aí que ocorre a questão muito do edema também, né? Então, é uma estimulação fibroblástica que eu preciso de melhorar ali. Por isso que eu vou ter a questão da fibrose, não está nada agindo normalmente ali naquela célula. Eu começo a ter uma êxtase veno-capilar, ou seja, eu não estou conseguindo ter uma completa irrigação celular, então eu começo a ter extravasamento ali, e aí vira um ciclo vicioso patológico, né? Igual se você estiver andando aqui na rodinha do hamster, você vai tentando e não chega a lugar nenhum, porque aí já está tudo comprometido mesmo. E a gente tem várias fases nessa questão da celulite. Então, a gente tem ali, aqui a questão da imagem que eu queria mostrar da pele, ó, mais isso aqui mesmo. Quando você tem a pele lá sem celulite, o seu tecido tá tranquilo, e quando você tem a pele com a celulite, você começa a ter uma depressão ali, por questão de falta mesmo de oxigenação, de circulação, por isso que eu começo a ter aqueles comprometimentos na pele que a gente consegue visualizar. A celulite, né? Também questão de prova aí, ó. A gente tem os estágios, né? O primeiro estágio é a fase que a gente às vezes não consegue perceber nem visualizar. Essa fase, igual eu falo, a gente vai fazer a anamnese do nosso cliente. Ele reclama de ter celulite. Como que eu vou fazer a anamnese dele lá na minha ficha lá? Como é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou posicionar esse cliente em pé e de costa para mim. Eu posso sentar para anotar e tal. Eu tenho que pegar nessa pele, eu tenho que apertar essa pele, porque só assim, se ela estiver em estágio de grau 1, eu vou conseguir visualizar realmente se tem algum princípio ali de celulite ou não. Então, eu tenho uma dificuldade de retorno venoso, mas nem tanto. Eu começo a ter uma alteração da permeabilidade capilar. Questão de edema, tem gente que pode apresentar inchaço ou não nessa primeira fase. E essa questão de hipertrofia adipositária é só se a pessoa tiver presença de gordura ou o órgão ali, o membro tiver mais gordura ali. Mas pode ser que não tenha, igual, por exemplo, se a gente pegar uma pessoa mais magra ou até uma pessoa gordinha mesmo, ela em pé, ela não tem celulite nenhuma, mas se ela sentar, dobrar a perna, você consegue visualizar algumas. Então, por isso que a gente precisa de apalpar o nosso cliente para saber aí o nível do estágio da celulite. O grau 2, geralmente, você já consegue perceber visualmente sem ter que apalpar. Então, já é mais visível, né? Então, é a mesma coisa praticamente para todos. Ó. A atrofia adipositária, começa a ter um desequilíbrio ali da questão celular. A pele, nessa pele aí, geralmente a gente vê ela um pouco mais pálida do que o restante do corpo, porque aquela área ali está faltando oxigenação, está um pouco comprometida. E quando você apertar essa cliente, ela vai sentir dor na hora que você pinçar ela, né? Então, por isso a importância do nosso apalpar. No grau 1, na hora que ela apalpa a cliente... Mostra o grau 2. Peraí, Rose. No grau 1, na hora que ela apalpa a cliente, eu consigo visualizar a celulite, mas ela não sente dor. Na do grau 2, ela vai sentir dor. Eu vou estar visualizando, mas quando eu apalpar ela, ela vai sentir dor e eu ainda vou visualizar mais ainda profundo a questão da celulite lá. Estando no estágio 1 e 2, ótimo, maravilha. Muito bom a resposta do tratamento. Quando já começa a chegar no estágio 3, já está tudo muito mais comprometido. Então, vai ser muito mais difícil tentar reorganizar essas fibras aí internas que estão tudo conjuntivo, colágeno já vai estar faltando, questão de respiração celular, a questão do adipócito, ou seja, a célula e dentro do tecido já vai estar muito mais complicado de eu conseguir manter ali um retorno do meu tratamento, uma resposta boa. Então, geralmente, o tipo 3 já fica mais assim, ó. Além dele ser super visível, que eu não preciso nem de pinçar para visualizar, a dor é constante, tem muito mais aspecto de casca de laranja, tem grânulos na hora que você palpa, assim, você sente uns negocinhos por dentro,
já tem presença de flacidez nessa pele. Então, assim, o tratamento para ter resposta já é muito mais complicado. Você consegue ter? Consegue, mas já é muito mais difícil. Já no grau 4, nem se fala, né? Já está a fase definitiva do processo, já está todo difícil de reverter. A dor já é constante, ela vai sentir dor para deitar, dor para sentar, dor para andar. O membro vai ficar sempre inchado, tem muita flacidez. Então, assim, é bem mais difícil de você conseguir. Aí você já não consegue muito tratamento, muita resposta da sua cliente em retorno, não. Às vezes você consegue fazer uma drenagem, consegue melhorar ali a questão circulatória, melhora um pouco a dor, mas aspecto visual, de você ver o aspecto da pele da pessoa ficar linda igual era antes, é muito difícil. Localização dessas celulites, né? Onde que elas aparecem? Geralmente aí, ó, mulher, geralmente tem gente que tem celulite na barriga, tem gente que tem celulite no peito, no braço. É mais difícil de você visualizar? Nas costas também é mais difícil? Geralmente é mais fácil você ver na perna e no bumbum, né? Mas não está isento de ter em outras áreas, não. A posição que eu falei para vocês avaliarem o cliente, né? Não adianta deitar, porque quando a pessoa está deitada, retribui, né? A questão do corpo como um todo ali, então fica muito melhor. Então, a posição mesmo é ela em pé. É a melhor posição de fazer. Estou fazendo aula. A melhor, eu pensei que você estava me perguntando, Rose. A melhor posição mesmo é ela em pé e de costa para você. Porque quando ela está deitada, fica bem mascarado ali para você visualizar. Anamnese, igual eu falei, fazer a inspeção, né? Anamnese não é só você perguntar ao seu cliente, já teve isso, já tomou aquilo? Não. É você encostar nele, pegar nele, sentir ele. Então, você vai ver a alteração da questão da cor da pele, que a pele que está com... Região onde que tem mais celulite, depois vocês começam a perceber aí. É uma região onde a coloração é diferente, porque falta circulação ali, então ela é mais pálida. Pode ter presença de estria ou não, aí também não faz diferença aqui. Distribuição da gordura, irregularidade da superfície. Se a pessoa tem, né? Enfim, você vai apalpar ela e vai ver o que ela tem ali, o que pode ter ou não. Essa dinâmica de marcha aqui é você pedir a cliente para dar um passo. Você pode pedir para ela sentar, agachar, para você ver, porque tem alguns tipos de celulite que a gente só vê quando a pessoa senta ou movimenta. Eu estou passando a mão nas minhas aqui, dando aula para vocês. Então, na palpação, a gente sente e a gente percebe ali a irregularidade da superfície, né? A gente vê que tem algumas placas, alguns nódulos ali. A gente consegue ver a questão da elasticidade da pele. Não é padrão, gente, que quem tem celulite tem flacidez. A maioria tem, mas não significa que uma coisa está ligada à outra, não. Questão de dor, você vai conseguir saber lá com a palpação também, que sua cliente vai queixar. Essa questão do tratamento, gente, igual eu falei com vocês, vocês vão, na hora de fazer a prova, vocês vão pensar nisso que eu tô falando. Todos esses procedimentos que eu coloquei aqui, esses tratamentos, são bons para a questão de melhorar a aparência da celulite? São. Só que aí eu tenho que ter uma certa maldade. De quê, por exemplo? Em dermologia. Se a minha cliente se eu tenho outras opções, por exemplo, eu posso fazer modeladora, drenagem, radiofrequência, ultrassom e carboxterapia. Tem essas 5 opções para fazer. Se eu colocar a endermologia, tá errado? Não, eu posso fazer a endermologia para melhorar a celulite, que é o vácuo. Só que dentre essas todos os tratamentos que eu falei, o menos indicado eu, Ariane, iria oferecer o vácuo. Por quê? Se for uma questão de prova, eu não estou vendo meu cliente. Está errado? Não está. Mas dentre as opções que eu tenho, seria que eu marcaria como a errada. Porque a gente não está vendo o cliente, a gente já sabe que está interligado a questão um pouco de celulite com flacidez. Então, eu já ia ter uma certa maldade quando tivesse essa questão aí. Então, é só para a gente saber, mais ou menos, a questão da maldade, assim. Errado, tá? Não tá.
Eu posso fazer o vácuo, deslizando o vácuo para melhorar ali a aparência da celulite, ele é muito bom. Agora, se a minha cliente tiver muita flacidez, vácuo vai causar mais flacidez ainda, então eu vou para outras terapias. Aqui quem tem na barriga, como que fica? Aí eu coloquei na perna, né? Que tem gente que, igual você vê, a maioria das pessoas da fotografia que são magras, não está interligada à questão de tecido adiposo para ter a celulite, não. Ok, até aqui, meninas? Ariane, Oi. Ok. se no caso for tratar a celulite com drenagem linfática, faz por todo o salão de tratamento. Não, eu não entendi o que você perguntou. Eu entendi da drenagem linfática. Fica mudo aí, gente. Não dá. Posso perguntar? Pode. No caso de tratar com drenagem linfática, eu faço drenagem no corpo todo ou só local? Pois é, aí vai depender da sua cliente, né? Vai depender de onde que ela está queixando. Eu acho assim, quando você vai oferecer um tratamento, o cliente quer fazer o tratamento no corpo inteiro, que ele não vai entender, igual eu falei, ele não vai entender que você só fez uma parte. Então, assim, eu faria uma drenagem no corpo todo num dia, depois eu faria a modeladora no corpo todo no outro dia. Mas é lógico que, igual eu falei, eu vou fazer uma modeladora no corpo todo, porque a cliente pagou e vai querer fazer no corpo todo. Só que eu vou ter uma maldade que, dependendo da área, eu não vou fazer tanta força, não vou ficar tanto tempo. Entendi. Agora, pode ser também, por exemplo, se a cliente pagou, por exemplo, só uma sessão, ou sei lá quantas sessões, e ela não quer fazer drenagem, que ela já fez e não gosta muito. Mas você sabe que a drenagem vai te ajudar, te auxiliar ali, aí eu aconselharia você fazer só no local. Antes de você começar, você vai fazer a drenagem local ali, depois você faz normal a sua modeladora. Então, vai depender mesmo da situação, entendeu? E aí eu trabalho todos os linfonodos, abre antes ou não? Todos normal. Começa abrindo, vai abre, faz, fecha e aí vai normal. Agora, se você for fazer só no membro, por exemplo, inferior, não. Aí você vai abrir só de baixo. E por área, ele fala assim, é por área. A coxa é uma área, a coxa toda é uma área, toda ela atrás e frente lateral, cada uma é uma área. Como é que foi a sua pergunta, negócio de área? Eu tô falando por área, né? A coxa, por exemplo, a coxa ela é toda uma área só, ou ela baseando em drenagem linfática ou massagem, não tem como você abordar a área. Você tem que abordar o membro. Entendido. Entendeu? Porque se você for fazer, por exemplo, o membro, vamos supor que a pessoa vai fazer na coxa. Se você vai mexer na coxa, eu vou ter que abrir lá do tornozelo, subindo pela perna, pelo joelho, e terminar lá na inguinal. Entendi. O som tá ruim, né, meninas? Tá. O meu tá ruim assim? Tá péssimo. Só para finalizar aqui, ó. Essa daqui é rapidinha e é pequenininha. Ó. Tá chiando. Deixa eu ver se vocês estão visualizando aqui. Acho que não. A gente tem a questão também da outra patologia, digamos assim, que, querendo ou não, incomoda muito, e eles vão procurar para a questão da modeladora, é a questão da lipodistrofia, né? Que nada mais é do que a gordura aí localizada, né? Então, a gente tem lá a questão da gordura, o quê? É uma célula vascularizada, né? Porque toda célula tem vascularização. Só que a maior parte dessa célula está cheia de gordura.
que são os triglicerídeos. Então, ele ocupa a maior parte dessa célula. Então, por isso que, às vezes, quando a pessoa ela é mais cheinha, quando você aperta ela, ela sente dor. Porque aquela gordura, a gordura em si, ela é densa, ela é pesada. Então, ela causa dor. E as outras funcionalidades da célula lá, ó, fica toda comprometida. Por quê? Porque está sendo apertada, ela está sendo esmagada lá. Então, ela não consegue fazer a função dela normal, porque ela está sendo a maior parte dela ocupada pelo tecido adiposo. Isso a gente consegue ver, né, numa estrutura, por exemplo, daqui, ó, a gente consegue ver que dentre as células, né, a gente tem a questão das fibras musculares, os vasos sanguíneos que passam em volta ali do órgão e do tecido para oxigenar, trazer a alimentação normal ali celular. Só que quando ela está cheia de tecido adiposo, ela vai comprimindo o resto da parte toda. Então, ela fica comprimindo o restante e não consigo ter uma oxigenação e o trabalho das células normais ali. Então, é uma alteração, né, estética, sem comorbidade, caracterizada pelo aumento ou diminuição do volume de regiões corporais. Por quê? Aqui nós estamos falando de gordura localizada, nós não estamos falando de obesidade, porque obesidade é uma comorbidade. Então, na questão de lipodistrofia, são as gorduras localizadas, no qual, quando a gente vai ver aqui na pele em si, a gente tem alguma região no qual fica mais acumulado de gordura, e aí a gente consegue ver também essa diferenciação aqui a nível de desenho mesmo na pele, né? Então, vai depender, né, do local ou da região. Tem gente que tem a barriga, tem gente que tem os flancos, tem gente que tem na bochecha, enfim. Então, vai depender ali aonde que a pessoa tem mais propensão ao acúmulo da gordura localizada, né? A hiperdistrofia hiperplásica, ela tem alguns subtipos, né? A hiperdistrofia hiperplásica é possível expressão genética, né? Que é só uma nomenclatura, assim. A quantidade de adipócito, ela é elevada, e além dela ser elevada, o volume dela é bem maior. Então, assim, é como se ela ocupasse uma certa proporção de um lugar em maneira mais exagerada, porque a célula ela é maior, então ela é bem mais densa. Quando ocorre isso aqui, eu não sei se vocês já viram aqui. Ariane. Oi. Você tem alguma imagem aí para você passar para a gente? Tá aqui no slide, você não está conseguindo visualizar, não? Não, estou vendo nada. Só a Antônia que não está visualizando o slide, gente? Eu tô vendo. Tô vendo. Vai, Antônia, será que não é isso que eu computador? Não estou vendo nada. Antônia, depois você vê se não é seu computador. Mas eu te mando a imagem. Então, Tá bom, obrigada. Por nada. Geralmente a gente consegue ver aquelas pessoas que são magras, mas que tem uma barriga gigante, ou então tem um flanco enorme, alguma parte totalmente desproporcional. Então, significa que essa pessoa tem hiperplásica, porque o acúmulo da gordura dela naquela região, além dele ser maior quantidade de volume, o volume é muito mais ocupado na célula ali. Quando a gente tem uma lipodistrofia hipertrófica, o volume de célula que tem de gordura é menor, né? Por mais que a célula tá lá cheia de gordura, a quantidade de adipócito é menor. Então, geralmente, essa hipertrófica, ela tem uma resposta, ela é mais responsiva à questão da dieta e terapias aí, que a gente consegue emagrecer melhor ou quebrar mais essas gorduras e eliminar elas aí. Tem alguém com o áudio ligado aí, tá horrível. Tá digitando, celular e tudo. Deixa eu colocar o pessoal no mudo aqui. Então, gente, quando a gente tem essa resposta, quando a gente tem essa lipodistrofia hipertrófica, a gente consegue ter um melhor resultado aí em equipamento, massagem, qualquer coisa que a pessoa fizer para tentar perder a gordura, ela tem uma resposta bem melhor. As causas, né? Tem diversas causas. Postura é uma das causas, que a pessoa fica com a barriga saliente, até por causa mesmo da postura. Então, a gente tem a questão
da posição que a gente prefere ficar durante o dia, vestuário, né? Essas calcinhas que ficam enrolando aqui, ela tem a questão do crescimento maior ali, da questão dos flancos. Geralmente, quando a calcinha é mais alta, é melhor a questão do contorno ali. Uso de corticoides, hormônios, pode fazer você engordar e diminuir, reposição hormonal, anticoncepcional. Então, assim, tudo ligado ao hormônio pode trazer essa alteração aí. Questão de calça baixa também. Então, assim, roupas, né, também ajuda. As causas são causas econômicas, né? Tem gente que é rico, come muito, tem gente que é pobre, não come nada, também é gordo do mesmo jeito. Então, não tem como muito tratar como causas econômicas. Eu não concordo muito, não. É mais causa metabólica, hábitos alimentares, causa genética, atividade física, enfim, né? Várias coisas aí que contribuem para a pessoa ser mais gordinha. A questão do emagrecimento, a gente tem que procurar o quê? Sempre ter um equilíbrio, né? Eu tenho que comer, eu sei que se eu comer, eu vou aumentar meu peso. E eu sei que se eu diminuir, para eu diminuir o peso, eu tenho que ter um gasto de energia. Então, eu tenho que estar sempre procurando estar no meio. Qual que é o meu meio? Comer menos e gastar mais. Se eu consigo comer menos e gastar mais, ou até comer e gastar igual o que eu comi, já está ótimo. Aí é tentar a gente explicar isso aqui para o cliente também, porque o cliente vai querer um milagre com a sua massagem. Classificação aqui, não vou cobrar muito isso, mas é bom vocês saberem. A gente tem a geoide, androide, engarrafe central. É mais mesmo como que é distribuído essa gordura no corpo, né? Então, tem gente que tem mais, que é geoide, tem mais a questão... Alô? Tem mais a questão mesmo da gordura localizada ali na parte dos flancos, na parte mais central ali da região do abdômen, do glúteo. A questão da lipodistrofia androide, aquela pessoa que é mais gordinha na parte de cima. Lipodistrofia em garrafa são aquelas pessoas que são mais gordinhas na parte de baixo e tem aquele tronco mais fino. E a lipodistrofia central é quem tem a gordura localizada mesmo na barriga abdominal. Isso aqui é muito comum de se ver, e a questão lá da gordura que é muito mais difícil de ser perdida e eliminada quando está já nesse nível aqui. O metabolismo, né, desse tecido adiposo, que é o que a gente vai tentar trabalhar o tempo todo ali, é a questão do armazenamento que essa gordura faz no nosso célula, no nosso tecido. Então, para a gente conseguir um bom metabolismo dessa gordura, a gente tem que tentar fazer duas coisas, né? Que é o quê? Primeiro a lipogênese, que é a quebra dessa gordura, e depois a lipólise, que é a morte desse tecido, né? Essa eliminação toda aí. Então, é aí que a gente entra na questão do tratamento, né? O nosso tratamento vai tentar fazer o quê? Esvaziar esse adipócito, que é aquelas tanto de gordura que está dentro da célula, e eu tenho que procurar fazer a lipólise, que é a morte dessa célula, né? E eu vou emulsificar o quê? Fazendo a lise da membrana. Então, o tempo todo que eu tenho aquela elevação de gordura no meu organismo, eu tenho que tentar fazer com que ele fique igual, né? Então, a gente tem que tentar o tempo todo, igual eu falei. Fazer a lipólise, a quebra da gordura é fácil, muito fácil. Eu consigo fazer como uma massagem modeladora. Mas como que minha cliente vai eliminar o que eu quebrei? Aí é com ela que tem que eliminar. Para ela eliminar, ela tem que fazer um exercício físico, ela tem que fazer alguma atividade pós a minha massagem ali, para intensificar essa questão dessa eliminação. Senão, os triglicerídeos eles vão voltar para o mesmo lugar que eles estavam, para o mesmo tecido que essa pessoa já tem a finalidade de se acumular. Então, igual eu falo, tem gente que é gordinho na barriga, tem gente que é no flanco, tem gente que é no braço, e aí vai pela genética ou pela conformidade corporal de cada um. Tratamentos, basicamente os mesmos, né? Usando ali a modeladora, drenagem, bandagem, eu posso fazer o que eu quiser ali para permear ativo, e eu consigo uma resposta boa. Consigo desde que o meu cliente me ajude, porque sozinho eu também não faço milagre, não vou conseguir. Então, gente, é isso aí. Semana que vem, nossa provinha. Depois da semana que vem, que vai ser dia 1º, é feriado, né? Que é dia do trabalhador.
Dia 8, se as aulas não tiver voltado, nós não temos aula dessa disciplina. Porque essa disciplina nós combinamos que ela vai ser que ela era também de 15 em 15. Ok? Alguma dúvida? Eu tenho ele, tipo, na versão branca, com as linhas pretas, que é o convencional, né? Que o Adidas Superstar. Eu vou pegar as pindas lá que eu falei que eu ia mostrar. Sei lá, de... Ai, Senhor, vocês estão me vendo, gente? Lindamente aqui? Cadê eu que não tô me vendo? Eu que não tô me vendo. Tá aparecendo. Aqui, meninas, tem essas pequenininhas que eu fiz, olha que bonitinha. Esse pano aqui é pano de chão, daqueles que você comprava em sinal. Com barbante normal, ó, barbante super normal, barbante que todo mundo tem aí mesmo. Essa daqui tá com sal grosso, erva camomila. Aí eu fiz duas. Essa daqui eu fiz pequenininha, porque dá para fazer facial também. Às vezes a cliente vai fazer um tratamento corporal. Só que aí eu vou fazer um mimo, né? Porque nós temos que ter um diferencial. Eu vou fazer um agrado para minha cliente. Então, como é que eu vou agradar ela? Passando, né? Enquanto minha pedra tá esquentando, a cliente tá relaxando, sei lá, eu vou passando uma pinda no rostinho dela, bonitinho. Ela não pagou para isso, mas eu faço um mimo lá e ela fica feliz. Tem a branquinha também, ó. Depende só da cor do pano que você consegue comprar. Eu gosto desse pano porque eu não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Ele é mais furadinho, ó. Então, se ele é mais furadinho, aqueles panos de chão mais furadinho que você consegue ver do outro lado, o cheiro sai melhor aqui, ó. E aí eu não dobro o pano, eu faço num pano só, de modo que você consegue ver o que tem lá dentro. Então, esse daqui já é de erva cidreira, esse daqui, ó. Tem como você fazer de canela também. Canela em pó, essas do supermercado. Essa daqui já é a corporal, que ela já é maiorzinha a diferença, ó. Então, essa daqui é corporal. Eu também consigo deslizar lá, igual eu falei. Ah, meu cliente é evangélico, meu cliente não gosta desses trem de não sei o quê, holístico, sei lá. Coloca arroz. Pode fazer com arroz também. Com arroz é mais caro que o sal, né? Mas para agradar seu cliente, você vai fazer à vontade dele. Então, aí você já conhece ele, você vai saber o que você vai poder oferecer. Então, essa aqui é a maiorzinha. Aí você quer causar, né, gente? Pode fazer rosa, tem os barbantes coloridos também que você compra, pode pôr pedrinha, pode fazer o que você quiser com a sua criatividade. Aí, se você quer causar, aí você pega uma pinda gigante e pega um negócio de folha de banana, porque você quer que o negócio fique rústico, chique. Aí você faz um trombolho assim, nem que for para ficar lá enfeitando. Essa aqui já é feita com outro tipo de tecido, que é um tecido todo de algodão. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele já é mais grosso e eu não consigo ver do outro lado. Então, se for para questão de cheiro, esse daqui eu não consigo exalar muito cheiro com ele, por isso que eu não gosto muito. Mas ela é rústica, ela ficou chiquezinha lá, bonitona, já fica só enfeitando o meu lugar. Enfim, ou você pode fazer uma... Isso aqui não faz diferença, porque aqui você vai segurar mesmo. Isso aqui que vai estar deslizando na cliente. Então, você consegue fazer umas coisas diferentes aí, fazendo seu lugar, seu ambiente ficando bonitinho. E essas pequenininhas o povo gosta, porque eles colocam lá no banheiro, porque como tá com óleo, eles colocam lá, porque vai jogar fora, fica com dó, põe enfeitando lá e pronto, fica feliz e não enche o saco. Cliente feliz não enche o saco, gente. Ok, meninas? Ok. Alguma dúvida? Não.
Tá na da prof.